Pessoal, muito boa noite. Começamos aqui o nosso encontro na noite de hoje, dando graças a Deus pela oportunidade de nos reunir aqui, não é? Nós vamos então aqui a nossa leitura. Hoje nós escolhemos aqui o livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 4 hoje, Trabalho. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. Bem, vamos parar por aqui. Quem tiver mais curiosidade, esse livro é uma série, né? É a série Caminho, Verdade e Vida. São 5 livros muito interessantes, todos da Lavra de Francisco Cândido Xavier, e uma bênção lenitivo para as nossas vidas. Bem, meus amigos, então agradecidos pela vida e pelo trabalho, que nós convidamos a todos nesses instantes a conosco fecharem os seus olhos. Vamos pensar em Jesus, esse amigo querido, esse amigo que não espera condições para se fazer presente juntos à nossa vida, e tão somente que nós abramos o nosso coração e o nosso pensamento à sua doce presença. E que assim, então, nesta noite, possamos sentir a presença de Jesus através das equipes de Maria, mentora da nossa casa, Lar Assistencial Maria de Nazaré, possamos receber o tratamento que necessitamos, a nossa paz interior. Que possamos receber, Senhor Jesus, aquilo que necessitamos, a nossa paz, para que tenhamos momentos de lucidez, a fim dessa forma de recobrarmos a nossa consciência integral, a nossa paz espiritual, e assim seguirmos nas tarefas, nos trabalhos, nas lidas da nossa vida. Ampara, Mestre amado, a nossa palestrante, que ela traga através da palavra tudo aquilo que venha a contribuir para a nossa paz interior, a nossa compreensão sobre a vida, sobre as questões que nos cercam. E assim, em Teu nome, pedimos para abrir as nossas atividades desta noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Bem, meus irmãos, então nós vamos seguir como temos feito nas últimas semanas. Boa noite a todos que chegaram aí agora, né? Geralda, Cláudia, Lucas, Ana, Márcio já estava aí, Télia, Jane, todos sejam muito bem-vindos aí à nossa reunião. Nós vamos então chamar a Mariane, ela fará a nossa palestra, logo após faremos o nosso tratamento, o nosso passe. É muito importante que tenhamos confiança nesse momento. Vamos, aqueles que já conhecem, né, o Lamana, vamos fazer um esforço mental para nos transportar lá para dentro da nossa casa querida, tendo essa fé, essa confiança que a espiritualidade estará conosco, visitando os nossos lares e realizando todo o tratamento que necessitamos. É muito importante para todos nós que estamos em tratamento o cumprimento das orientações que são dadas na triagem, não é? Seguir todas as orientações, participar de todos os momentos, a fim de que o nosso tratamento aconteça da melhor maneira possível e atinja os objetivos aos quais nos levaram a fazer o tratamento. Mas sem mais delongas, vou chamar a Mari aqui. Olá, Mari, muito boa noite, seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa noite, gente. É uma alegria estarmos juntos, né? Esse ano é a primeira vez que a gente se encontra, graças a Deus esse momento chegou. É um momento da gente matar a saudade, embora eu esteja no tratamento há bastante tempo, então eu estou sempre vendo as pessoas, ouvindo as mensagens, ouvindo as lives, fazendo agora a nova forma de tratamento, né, na quarta-feira, o que foi uma bênção a semana passada. Então fica aí o estímulo para a gente
perseverar do nosso melhoramento, porque ele há de chegar, com certeza. Isso mesmo, Mari. Mari, então, boa palestra. Como eu tenho combinado com o pessoal aqui, quando tiver faltando 5 minutos, eu dou uma entradinha aqui para te ajudar Sim. a lembrar que tem 5 minutos, tá bom? Tá bom. Te agradeço muito, Alex. Então, boa noite, né, gente, mais uma vez. A gente vai conversar hoje sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E sempre, né, a gente já sabe disso, mas eu gosto sempre de deixar muito claro, muito fresco na nossa memória a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, né, para o nosso fortalecimento. Então, conversar sobre os ensinamentos de Jesus é reabastecer a nós mesmos. Então, quando a gente faz a leitura de uma parte do Evangelho, a gente se fortalece. Quando a gente ouve alguém falar, a gente se fortalece. Quando a gente é levado a refletir na nossa conduta em relação aos ensinos de Jesus, a gente se fortalece. E esse é o convite, né? Então, a gente tem esse momento, porque o Evangelho é o nosso porto seguro. O Evangelho de Jesus é o roteiro que a gente precisa para todas as inquietações que a gente possa vivenciar. E a gente sabe que elas são muitas, né? Então vamos lá. Esse capítulo, ele traz uma reflexão muito significativa sobre as riquezas, né? A riqueza divina e a riqueza material. Porque muitas vezes, quando a gente está encarnado, que a gente está vivenciando os nossos dilemas, a gente se confunde um pouco. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, estamos buscando o nosso melhoramento, mas a gente ainda está muito adormecido espiritualmente, né? Se a gente for analisar os nossos valores espirituais, eles ainda são muito não fracos, mas eles ainda estão latentes, eles não estão potencializados, até pela nossa condição vibratória, né? Dos habitantes do orbe e da condição do orbe. Então, se nós queremos regenerar, né, fazer parte da regeneração, seja em qual momento for, a gente tem que se predispor a isso. Então, esse capítulo, ele traz uma reflexão exatamente sobre essa questão, né? Eu me colocar na condição de um espírito que precisa despertar o meu lado espiritual. Eu sou um espírito que estou encarnado, mas o meu direcionamento, o sentido que eu dou à vida, tem que ser espiritualizado. Eu não posso viver somente valorizando as questões materiais. E é muito interessante, porque Jesus, com sua sabedoria, com todo o seu cabedal, né, espiritual, com a sua força espiritual, ele fala para a gente através de parábolas. E as parábolas, embora em algum momento a gente ache a forma como as parábolas são colocadas para a gente, né, nos diálogos ali, no contexto, elas sejam duras, mas as parábolas, elas são cheias de ensinamento. Então, as parábolas do Cristo, elas são para servir de iluminação. Então, a palavra do Cristo é sempre acolhedora, né? E isso é para a gente é como se a gente fosse um náufrago e isso fosse a tábua de salvação. Muitas vezes a gente leva muito tempo para conseguir perceber isso, né? Nos nossos dilemas, nas nossas aflições, a gente vai ficando muito atritado, as questões materiais, a gente é educado, vamos dizer, dentro dos valores sociais, como a gente tem que ter sempre um enfrentamento, eu tenho sempre que ser o melhor, eu tenho que me dar bem, e eu tenho que ser o melhor, mas não melhor que o outro, melhor que eu mesma. Eu tenho que me dar bem, mas me dar bem no sentido do que é o bem, né? E usando os instrumentos legítimos para que eu vivencie esse bem, para que eu vivencie as minhas vitórias. Então, quando a gente percebe que a gente tem que estar no mundo, mas adquirindo valores espirituais, isso é muito libertador, porque muitas vezes a gente é muito cobrado.
né, pela disciplina que às vezes a gente vai tendo à medida que a gente vai se envolvendo, e isso é uma questão gradativa. Quando a gente inicia esse processo de autoconhecimento, esse processo de melhoramento moral, de busca por esse melhoramento, porque esse melhoramento ele não vem como um passe de mágica, ele é uma construção, vida após vida, encarnação após encarnação, a gente vai se libertando de tudo aquilo que nos aprisiona o espírito. E a gente tem muita coisa realmente para se libertar. Mas à medida que a gente vai melhorando, a gente vai tendo motivos para se melhorar ainda mais. E as respostas, elas vêm das diferentes formas. As respostas vêm através de nós mesmos, não é? Então, Deus se utiliza do homem para modificar o próprio homem. Então, nós vamos recebendo os incentivos, as respostas, a gente vai recebendo os direcionamentos que a gente necessita. E a gente vai descobrindo que a gente pode melhorar. E eu carrego como pessoa, como ser espiritual, inúmeros entraves. Eu carrego inúmeros desvios, né? Percursos, experiências, aprendizados que foram equivocados no meu passado espiritual, mas que agora eu estou tendo a oportunidade de ser esclarecida. E à medida que eu me esclareço, isso não é para que eu me enfraqueça, para que eu repita, não, eu sou assim mesmo e eu vou ficar assim, não. Eu estou nessa condição, mas eu quero melhorar. E esse é o chamamento do Evangelho em nossas vidas, para que a gente se melhore. E quando a gente vai descobrindo esse lado espiritual nosso, a gente vai potencializando esse lado espiritual e a gente vai dando aos valores materiais os valores que eles têm, porque os valores materiais eles são importantes, mas a gente não pode ficar escravizados a eles, porque se a gente fica escravizado a essa questão material, nada nos basta dentro da questão material, e a gente vê inúmeros exemplos disso. Pessoas abastadas do ponto de vista financeiro, mas que estão muito sombrias na questão espiritual, porque não é isso que nos abastece. Isso é uma etapa da nossa vida, mas se a gente não preenche a nossa vida do ser espiritual, né, das virtudes que a gente precisa desenvolver, chega uma hora que essa balança ela vai desequilibrar. E aí vem à tona todas as dificuldades que a gente enfrenta, e que são muitas. Então, em todos os momentos, ou melhor, todos nós teremos esses momentos de enfrentamento, esses momentos em que a gente vai se deparar conosco mesmo, não com o que eu pareço ser, não com o que eu finjo ser, mas com o que eu sou de fato. E muitas vezes a gente se angustia, porque muitas vezes a gente pensa que a gente era melhor do que a gente é de fato, né? E essa descoberta não é para o nosso enfraquecimento, ao contrário, é para que eu me depare com o que eu sou e para que eu valorize a oportunidade que me está sendo dada de melhorar, de avançar espiritualmente, de sair daquele ciclo vicioso de repetição de padrões mentais, de padrões de comportamento, de queixumes, de achar que eu sou vítima das situações. Não, eu estou nessa situação, mas eu quero avançar. E aí, essa situação inicial, ela traz para a gente um certo desequilíbrio. Mas depois, a gente vai se ajustando e a gente vai se encontrando. E é por isso que conhecer o Evangelho de Jesus, e não é conhecer no sentido teórico, é a gente conseguir se aprofundar. A gente não consegue se aprofundar de uma vez. Tanto que a gente estuda o Evangelho há quantos tempos já? Há muitos. E tem sempre uma perspectiva diferenciada que a gente ainda não tinha alcance. E é interessante a gente perceber isso. Então hoje a gente vai falar assim mais especificamente sobre a parábola dos talentos. E é interessante a gente ver, porque a parábola dos talentos traz para a gente um ensinamento das potencialidades que nós temos e que muitas vezes nós desperdiçamos, né? Então, inicialmente, um senhor, ele sairia em viagem e aí ele distribui
para os seus servidores os seus talentos, né? E aí o primeiro servidor recebe 5 talentos, o segundo recebe 2 e o terceiro recebe 1. Passado um tempo, né? E é interessante que a parábola frisa que cada um recebeu segundo a sua capacidade. E passado um tempo, esse senhor volta e o primeiro que recebeu 5 talentos, né, restitui outros 5. O segundo que recebeu 2, restitui outros 2. Mas o que recebeu somente 1, ele simplesmente enterra o seu talento. E aí, né, ele é repreendido por esse senhor. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa qual o sentido dessa reflexão, né? Qual é a simbologia desse talento? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esses talentos, eles foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Mas essas capacidades, essas potencialidades, elas são desenvolvidas. Então, se eu tenho talentos, né, e todos nós temos os talentos, eles podem se dividir em talentos no aspecto material, dentro da minha profissão, mas ele também está dentro dos talentos na parte espiritual. Então, todos nós temos esses talentos, né? Só que o que nós temos que fazer? Potencializá-los, né? Iluminá-los, dinamizá-los. A palavra é bem interessante dentro dessa perspectiva, né? De dinamizar. Dinamismo não significa movimentos descoordenados diante da vida, mas eu usar os ensinamentos de Jesus, eu usar a referência de Deus, e aí esse Senhor tinha uma relação de servidão, mas à medida que eu vou trabalhando esses talentos, eu vou me reconhecendo não mais serva, mas eu vou me reconhecendo como filha de Deus. E essa relação é muito interessante, porque é uma relação que nos aproxima, porque nós temos Deus como nosso Pai. Então, se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos. Então, essa relação de fraternidade, né, que nos é proposta, que nos é viabilizada, de nós nos olharmos com todas as diferenças que nós temos como irmãos. E aí Jesus é o exemplo de irmão que já está numa condição vibratória muito próxima de Deus, e ele vem como nosso interlocutor desse diálogo com Deus, não é? Porque inicialmente a gente, pelo menos eu pensava assim, eu sentia Deus muito, na verdade eu nem sentia Deus, né? Eu via Deus numa herança, né, de enfoque religioso, muito distante. À medida que a doutrina foi entrando na minha vida e eu fui tendo a necessidade de estudar, refletir sobre quem eu sou como pessoa, ter a necessidade do trabalho, né, de dar o testemunho, né, da prática assistencial, aí a gente vai se aproximando. E essa aproximação vai retroalimentando a nossa vontade de caminhar em direção à luz. Mas não é uma luz que nos ofusca, é uma luz que nos atrai, não é? Então, quando a gente vê Jesus sendo o nosso modelo e guia do caminho que nós devemos traçar, quer dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se esse é o caminho e nós temos esse roteiro, porque o Evangelho é o roteiro, né, desse caminhar, de como nós devemos nos direcionar, então nós só temos o quê? Estímulos a buscar essa melhora, a buscar a melhora dos talentos que nós carregamos. E é muito interessante, porque é justamente esse exercício dessa busca que vai nos fortalecer para os enfrentamentos que nós vamos ter. E a gente vai chamar esses enfrentamentos de tempestades. Essas tempestades, elas vão acontecer em qualquer momento, em qualquer situação. Cada um de nós vai viver diferentes tempestades, diferentes enfrentamentos.
Então, à medida que eu me esforço para desenvolver e potencializar os talentos que eu tenho e distribuí-los, porque os talentos não são para ficar guardados. Porque o amor de Deus, ele não é um amor que a gente tem que guardar para depois trocar alguma coisa. O amor que Deus nos ensina e que Jesus nos exemplifica é um amor que multiplica, é um amor que faz florescer, né? Mas tudo para florescer precisa ser cuidado, né? O jardim que a gente gosta tanto, né, de estar ali ou cultivando ou desfrutando das belezas, ele não está ali gratuitamente. Ele é obra, né, de um movimento de várias mãos. A própria tempestade, que às vezes destrói alguma coisa, que derruba, né, que coloca abaixo alguma coisa, é a mesma tempestade que revive, que faz a terra responder, que hidrata. Mas por quê? Porque por detrás disso tudo existe um planejamento maior que muitas vezes a gente desconhece ou a gente esquece. Desconhecer não, mas a gente esquece. Quando a gente está diante dos enfrentamentos, é como se a gente desse assim um apagão, achando que a providência divina não está cuidando. E está cuidando. Mas é cuidando, gente, com um zelo que nós ainda não conhecemos. E o zelo mais próximo desse zelo é o zelo de quem está ali cuidando dos filhos, seja na condição de pai, na condição de mãe, na condição de responsável. Você recebeu um espírito e está ali zelando por tudo. A gente conhece até a respiração, né, do filho, quando está bem ou não. Quando ele vai crescendo, a gente sabe até o jeito que ele está subindo as escadas, está entrando dentro de casa, está virando a chave. Por quê? Porque isso é intimidade, isso é confiança. E a nossa relação com Deus precisa que a gente fortaleça esses talentos, para que a gente fortaleça essa confiança e a gente se sinta de fato filho de Deus. Porque Deus, ele está sempre nos provendo de tudo que a gente precisa. De coisas que eu ainda nem sei que eu preciso, Deus já me conhece com muita profundidade. E Ele sabe exatamente do que eu necessito. Eu só vou tomando consciência do que eu necessito com o passar do tempo. Então, às vezes, a gente bate cabeça, a gente busca as nossas respostas em fontes equivocadas na nossa vida, mas a espiritualidade, percebendo a nossa boa vontade de querer acertar, porque isso é essencial, vai progredir, gente, quem realmente se empenhar. Então a gente precisa dessa vontade, mas a gente não precisa da vontade pela vontade. A gente precisa da vontade. Então essa vontade, ela tem que movimentar a minha energia e eu tenho que usar os elementos necessários para que eu me esclareça, para que eu reformule os meus valores, para que eu desperte. Né? Esse termo despertar, ele é tão rico, porque é como se a gente tivesse ali vendo tudo sem a nossa visão não tivesse alcance, num ambiente de neblina, num ambiente turvo, né? E a luz de Deus, essa energia de Deus, vai iluminando o caminho que a gente vai percorrendo, e aí a gente começa a ver coisas que a gente não via, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente passava despercebido. É quando a gente vai saindo da condição material e a gente vai se aproximando dos valores espirituais. E isso é um processo. Né? Nós somos espíritos eternos. Nós temos cada encarnação que a gente tem, são oportunidades diferentes que a gente tem de ir colocando valores morais. Né? Um dos pilares da doutrina é justamente isso. A reforma moral, ela é tão importante que ela faz parte de um programa dentro da nossa casa espírita, onde a gente destina ali os 30 minutos necessários para a gente fazer
é uma conversa, para a gente estudar uma obra que, né, que faça parte do curso que cada um de nós está, que a gente faça uma reflexão do nosso dia a dia, né? Quantas vezes, e minha mãe sempre falava isso, né, a gente acorda e entra num automatismo de vida e sai para o trabalho e já sai com energia que não é bom. A doutrina vai propondo para a gente que a gente faça as reflexões, que a gente faça as nossas orações, que a gente comece a vibrar numa outra sintonia. E isso é de extrema importância, porque a gente vai construindo a nossa força interior, que alguns chamam de piso interior, que outros chamam de paz interior, e são esses valores que vão nos sustentar na hora que a gente tiver que cair. Né? Quando eu falo tiver que cair, no sentido da gente precisar passar por alguns enfrentamentos para descobrir. Né? Porque pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia, às vezes a gente insiste em ir por caminhos que não vão trazer os benefícios espirituais que eu necessito. E aí eu tenho uma queda, mas essa queda não é uma queda onde eu estou desamparada. Muito pelo contrário. É uma queda que vai me possibilitar o meu reerguimento. E esse reerguimento é melhorada. E aí eu olho para a situação que eu estava e falo assim, não, eu já caminhei um pouco, então eu vou mais adiante. Então, todos os enfrentamentos que nós já tivemos marcaram nossa vida de uma forma muito significativa, né? Nos deram a certeza que nós vamos sair disso tudo melhorados. Com cicatrizes, sim, mas as cicatrizes não para nos mostrar que nós fomos feridos, não. Né, ou que nós nos ferimos, né, porque com certeza a grande totalidade dos nossos grandes enfrentamentos vem das nossas escolhas, ou nessa encarnação ou numa outra, e é necessário que eu repare o mal que eu produzi a outros, né, que eu refaça esse percurso, que eu vá ali e aprenda, né, que eu, da mesma forma que eu feri em um momento, no meu passado espiritual, hoje eu estou para auxiliar, para ajudar, né, para mostrar caminhos, não caminhos de salvação, porque nenhum de nós tem essa condição, mas é compartilhar a alegria de saber que existe um Cristo que nos inspira os passos. E isso é uma chave que abre outras tantas portas que vão se abrindo e a gente vai se dando conta que existe uma teia muito ampla, né? Como se fosse um bordado, como se fosse uma vida ligada a outra vida. Então são os despertamentos desses valores espirituais que nós temos e que a gente precisa colocar em prática e disponibilizá-los para o outro. Deixa eu só olhar aqui a minha colinha, minhas anotações, para ver se eu estou seguindo o que eu me propus a fazer, né? E nesse aspecto, o tempo é um agente transformador. Muitas vezes a gente fala, eu não vou fazer tal coisa não, porque vai passar muito tempo, né? Mas o tempo ele vai passar, você fazendo ou não, ele vai passar. E quando a gente se propõe a usar o nosso tempo a nosso favor, é como se esse tempo ele passasse de uma forma mais lenta, porque a gente vai em pequenas práticas, a gente vai se modificando de uma forma mais significativa. Né? Então a gente vai dando os nossos, o que em algumas religiões se chamam, né, os testemunhos de fé. Quantas bênçãos a gente recebe e que muitas vezes a gente recebe e em alguns momentos a gente associa a outras coisas. Ah, não, eu merecia. Ah, não, é obra do acaso. Mas nós já sabemos que não tem nada disso, não existe obra do acaso. Né? E aí a gente tem estímulos para buscar essa força, a força realizadora de Deus. Então nós carregamos essa energia, nós somos herdeiros de Deus. Então, como herdeiros de Deus, existe um grande planejamento para cada um de nós. E quando eu falo grande, não é no sentido de grandeza, de ostentação, mas de pequeninos gestos,
né, de burilamento interior, que a gente vai conseguindo paulatinamente ir galgando como uma escada ascensional mesmo, evolutiva, que vai nos dando estímulos para que a gente progrida, para que a gente vença nós mesmos. Passei uma semana, né, viajando com a família, e lógico, a gente está no momento, a gente desacelera, sai da rotina que a gente tem, vai para um lugar onde a gente consegue perceber o barulho da natureza, né? E os pensamentos vão e a gente vai pensando, vai pensando, vai pensando e joga para o universo um monte de questionamentos. Ontem, quando eu cheguei, a minha filha, que não foi para esse refúgio que a gente foi, ela falou: mãe, eu vou passar aí e eu queria conversar com você. A Amanda chegou e logo na primeira conversa, muitos dos questionamentos que eu fiz a Deus, à espiritualidade, aos mentores, a Jesus, a espiritualidade utilizou minha filha para me dar respostas. Mas foi assim, a passagem dela foi aqui muito rápida, porque ela falou: mãe, eu tenho algumas coisas para fazer, eu também tinha estudo para fazer, do grupo de Olhos d'Água, e ela passou muito rápido, mas o tempo que ela ficou foi rico em qualidade de respostas, porque é assim que a espiritualidade age, é assim que Deus age em nossas vidas, nos utilizando uns para auxiliar os outros, né? Kelly hoje botou na nosso grupo do Lamana um pedido para que a gente reforçasse as nossas orações pelas pessoas que estão adoentadas, pelas pessoas que estão inquietas, porque as nossas doenças, elas são do corpo material, mas elas também são espirituais, né? E é isso, é esse vínculo de elo, o elo, né? Onde eu me uno ao outro e eu potencializo essa força. E é muito interessante quando a gente vai descobrindo essa condição de fraternidade que nós temos, que a doutrina nos coloca como o grande ensinamento de transformação de nós mesmos, né? De eu me unir com o outro no sentido vibratório, no sentido espiritual, para que eu progrida, para que eu possa ir adiante. E é muito interessante, né? O nosso movimento de marcha, de caminhada, ninguém caminha de braços eretos, assim, grudados nas pernas. A gente caminha num movimento de braços que vai e vem, né? Então eu pego na mão de quem está à frente de mim, né? Grudo na mão dessa pessoa, mas a minha outra mão vai lá atrás e ela se junta com quem está numa condição momentânea que eu possa ajudar. Então nós vamos caminhando nessa marcha, uns ajudando os outros, e essa é a proposta. E é interessante que, à medida que a gente vai despertando para esse amor, tudo que a gente doa, nós vamos recebendo. Mas a generosidade de Deus conosco é tão grande que a gente recebe sempre muito mais do que a gente doa, né? A gente não troca. O amor de Deus nos ensina e nos mostra o quanto as boas vibrações elas se multiplicam, né? Elas potencializam, elas florescem, mas elas florescem também em tempos diferentes, né? Então, se você pega uma mangueira, os frutos não vão florescer juntos, eles vão florescer em tempos diferenciados. E isso acontece conosco. Então, situações que quando eu comecei a estudar a doutrina, eu não tinha condição de alcançar, né? Mas eu falei, não, por tudo que eu já experimentei e pela proposta de renovação que o Evangelho está me trazendo, eu vou insistir, porque nós precisamos ter essa disciplina. Nós ainda não temos condição de fazer grandes feitos. Então, a disciplina, a continuidade, a sistematização das propostas dentro das casas espíritas, nos postos de assistência, nos grupos de estudo, são para que a gente persevere, para que aquilo que a gente tenha, vamos dizer assim, de dever comece a florescer,
Ou então a gente começa, não, eu estou indo pelo dever, mas aí eu estou desenvolvendo, por aquele dever eu vou despertando, e aquele dever, com o passar do tempo, torna-se um amor, né? Um amor que vai colorindo, porque cada um de nós vai vivenciando essa construção do trabalho, né? Do servir, de despertar os seus talentos e fazendo um colorido diferente. Então, temos talentos que são comuns, mas cada um colore o seu talento do seu jeito, né? Usa da sua ferramenta para esse intercâmbio do plano material com o plano espiritual, da gente receber as boas intuições. Então, são movimentos que a gente vai fazendo, porque é muito importante que a gente tenha em mente uma certeza: nós somos aqui usufrutuários, nada nos pertence. E nós não estamos aqui para grandes feitos. Nós vamos nos modificando a cada momento. E nós estamos aqui para servir. É através desse movimento de servir que eu vou enxergando que eu, apesar da dor ou das dores que eu carrego, existe algo de bom em mim. E eu vou despertando, e eu vou tentando melhorar, e eu vou me esforçando para vencer. Eu tenho quedas, mas eu olho à frente, eu vejo outros irmãos que estão falando: não, Mariane, é por aí, né? Aí eu vejo a espiritualidade mandando para a gente os temas que são colocados para a gente conversar nos estudos, nas obras que a gente, né, que existem pessoas que pensam por onde que a gente deve ir, né, quais os estudos que nós devemos fazer, né? Então é essa a proposta, né, dessa reflexão de hoje, que a gente desperte esse lado espiritual, esse ser espiritual que nós somos, nesse exercício de estar aqui vivendo, mas aproveitando ao máximo. Mas não é aproveitar como quem está ali vivendo do óbvio, não. É aproveitar se esclarecendo, se transformando, se renovando, né? A Joana de Ângeles tem um livro que se chama Renovando Atitudes, e é uma proposta belíssima da gente se tornar melhor a cada dia, enfrentando as dores que a gente precisa enfrentar para que a gente desperte o que existe de melhor em nós, né? Então, essa é a proposta que a gente tem, essa é a conversa dessa noite, né? Para que a gente se melhore sempre, que a gente se estimule a sermos melhores a cada dia, a cada momento. Pessoal, então vamos nos preparar para o passe e a fluidificação da água. Quem ainda não preparou, corre aí, bota a água aí e vamos reunir a família agora nesses instantes para podermos tomar o passe e fazer a fluidificação da água também, tá bom? Então vamos lá, né? Pera aí. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas
e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.